Fala galera, aqui é o Thiago Oberdan, do Oberdan Power BI, e eu vou iniciar uma série aqui para responder uma das perguntas que mais me fazem quando descobrem que eu trabalho com Power BI. Para que serve esse tal de Power BI? Então, sem enrolação, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de para que serve, como que a gente pode utilizar ele para nos ajudar nos nossos negócios, nas nossas análises, tá? Eu vou utilizar como exemplo esse relatório aqui, que é o relatório que eu desenvolvo no meu curso de Power BI. Ele é bem legal, tem umas análises um pouco mais avançadas, uma interatividade bem legal. Mas antes, eu vou mostrar para vocês a base que eu utilizo para construir esse relatório. Olha que legal. Essa base aqui eu até mostrei em um vídeo anterior, né, que é a base de exemplo que a própria Microsoft nos fornece. E ela tem diversas informações aqui, como por exemplo, país, produto, unidades vendidas, venda, lucro, data, diversas informações. Mas esses dados, do jeito que eles estão na tela, como que eu vou utilizar eles, por exemplo, para tomar decisões no meu negócio? Olhando assim, eu não consigo muito entender o que esses dados querem dizer. Tudo bem, eu sei o que está aqui, eu sei que eu tenho informações de venda, de unidades, de lucro, mas eu não consigo, por exemplo, responder quanto que foi vendido aqui no Canadá do produto carreteira em janeiro de 2014. Eu não consigo responder isso, né? Para eu responder, eu teria que vir filtrar Canadá, filtrar o produto carreteira, filtrar o ano para 2014 e filtrar o mês para janeiro. Então aqui eu consigo te responder que vendeu 32.370. Mas é lógico que eu não posso ficar fazendo isso toda vez que eu precisar de uma informação, senão meu trabalho vai ser só esse, né? Aí você pode pensar, né, para quem trabalha com Excel, tudo bem, eu posso então fazer uma macro para extrair informações, né, acrescentar fórmulas e tudo mais. Pode, mas quanto mais macros e fórmulas você deixar na sua planilha de Excel, mais ela vai ficando pesada. Então, se você tiver, por exemplo, uma base muito grande, talvez vocês já tenham passado por isso, de vocês demorarem muito para abrir a planilha, e aí você faz uma operação, por exemplo, um PROC-V para trazer por exemplo, a informação de uma tabela para outra, isso demora muito tempo e você acaba perdendo muito tempo. Aí vai entrar o Power BI na nossa vida. O que eu faço? Eu levo esses dados para dentro do meu Power BI e eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Ó. Não se preocupa com a parte técnica agora, que eu quero só realmente mostrar o que ele pode fazer por nós. Eu vou vir aqui nessa tela. Isso aqui, pessoal, para quem não conhece, é o Power Query, né? Que é onde a gente vai editar a nossa base, onde a gente vai fazer as transformações necessárias nessa base, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo a mesma informação que estava lá na planilha. Mas olha que interessante. Toda alteração que eu fizer aqui, ele vai criar para mim uma etapa aplicada. E se eu fizer qualquer outra alteração, por exemplo, eu vou aplicar um filtro aqui, só para vocês verem, ó. Vou colocar Channel Partners. Ele vai criar uma outra etapa aqui na direita para mim. Tá? O que isso é interessante? Quando eu crio essas etapas, eu estou dando um passo a passo do que eu quero fazer com a minha base de dados para que eu possa trabalhar ela e extrair informações úteis. Né? Então imagina só, esse aqui, ó, vou apagar a última que eu fiz, eu tenho 5 etapas. Pode ser que eu tenha 10, 20 etapas. Né? Depende muito da complexidade da análise e tudo mais. Mas o que é interessante? Eu preciso fazer isso uma vez. Eu faço isso uma vez e sempre que eu atualizar a minha base de dados, o que o Power Query vai fazer para a gente? Ele vai aplicar essas mesmas etapas no arquivo novo que eu inseri. Ou pode ser o mesmo arquivo com linhas a mais, mas ele sempre vai aplicar essas 5 etapas. O que faz com que o meu trabalho fique mais automatizado e de fato eu consigo automatizá-lo, né, programando atualizações. E aí eu consigo construir um relatório bem legal e que eu consiga ter informações úteis
de uma maneira muito mais palatável e de forma automatizada, que é uma das coisas mais importantes. Então, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o relatório. Então, chega aqui no Excel, você me pergunta, Thiago, qual que foi o valor faturado em fevereiro de 2014 para o produto, Passeu, por exemplo. Aqui vai ser difícil, mas olha aqui no meu relatório. As minhas informações já estão muito melhor organizadas. Eu estou levando aqui em consideração todo um conceito de storytelling de dados, por exemplo, né? Então, vamos lá. O que eu perguntei para vocês? Eu quero saber quanto que foi o meu faturamento, já está marcado aqui, do produto Passeu em fevereiro de 2014. Está na mão. Fevereiro de 2014, ele faturou R$237 mil, tá bom? Eu posso fazer o filtro também por aqui, pegar o fevereiro de 2014. Eu sei quanto que faturou em fevereiro de 2014, e aqui eu venho e clico na minha informação. Clico no produto que eu quero analisar. Então, totalmente interativo, as informações estão todas aqui na tela. E olha que legal, aqui estão as informações mais importantes que eu preciso bater o olho e saber. Quanto que faturou, quanto que lucrou, qual que é o percentual de lucro nessa operação, unidades vendidas, quanto que é o ticket médio. E se eu quiser fazer uma análise nessa tela toda por cada um desses quatro indicadores. Aqui eu estou analisando por faturamento, mas eu quero saber pelo lucro. Então, o meu produto Passeu, por exemplo, ele faturou 33 milhões. Mas quanto que ele lucrou? 4,8 milhões. Isso representa quantas unidades vendidas? 340 mil unidades. E qual que é o ticket médio para esse produto? Ele já vem aqui para baixo. É interessante que no faturamento e no lucro, não nas unidades vendidas, ele representa um valor maior, mas a gente vê que ele tem um ticket médio menor. Então aqui a gente já consegue tirar algumas informações. E olha que interessante essa ferramenta aqui, que se chama dica de ferramenta. Vou colocar faturamento aqui, ó. Quando você passa o mouse por cima da barra, né, que corresponde a esse produto, por exemplo, o Passeu, ele vai abrir um pop-up que ele vai me dar informações também filtradas. Então aqui ele vai me dar informações somente desse produto que eu estou passando o mouse por cima. Então eu fiz aqui uma classificação de produtos e eu estou conseguindo ver, ó, esse produto é um produto Platinum porque ele teve um lucro de 5 milhões. Eu coloquei uma condicional para falar, olha, acima de tantos milhões de lucro eu considero ele um produto Platinum. Então eu consigo às vezes saber qual que é o produto que está me dando mais lucro e às vezes eu posso trabalhar nele de forma diferenciada e inclusive ver o que está me dando menos lucro e eu poder trabalhar para aumentar o lucro, até mesmo descontinuar isso na minha operação. Por que não? Uma outra coisa interessante que a gente fez aqui é uma visão por localização. Olha que legal. Eu tenho as mesmas informações aqui em cima, mas eu tenho se distribuído por um mapa e que você vê que essas bolhas ela tem o tamanho proporcional à unidade que a gente está analisando. Então eu consigo olhar aqui, olha os insights que eu consigo tirar. Eu sei que Canadá, Estados Unidos e França é onde tem o maior faturamento. Qual desses lugares me dá maior lucro? Olha que interessante, Estados Unidos tem um faturamento maior, mas ele tem um lucro menor. E, em compensação, aqui na Alemanha, eu tenho um faturamento mediano, mas eu tenho um lucro razoável. Olha o México, que tanto o faturamento quanto o lucro são baixos em relação aos outros países. Quando eu venho aqui em unidades vendidas, na verdade, ticket médio, ele aumenta um pouco o ticket médio, e o Canadá diminui bastante o ticket médio. E a Alemanha, olha como é que eu já consigo tirar informações para a minha operação. A Alemanha teve um faturamento mediano, um total de lucro um pouco maior, mas ele vendeu poucas unidades.
Aí eu já consigo pensar assim, olha, se ele me deu um faturamento relativamente alto, um lucro relativamente alto, com uma quantidade de unidades vendidas menor, quer dizer que eu tenho um ticket médio maior na Alemanha. Então aqui eu já consigo tirar diversas informações para auxiliar na tomada de decisão dos meus negócios. Espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, deixa aqui no comentário, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e qualquer coisa é só chamar. Um abraço.